Estamos aqui com o Garoto Verde, né? E também estamos aqui com o Rapaz Verde, que é o irmão do Garoto Verde, lançado em Portugal, e com El Chico Verde, que se prepara para nascer para o mercado latino em breve. Era uma vez um garoto super ecológico que se apaixona por uma garota super consumista, e os dois têm que se transformar, porque o garoto ele está no momento indignado com as transformações que o mundo está passando, né? Do desgaste dos recursos naturais. A gente está consumindo o planeta Terra de uma maneira absurda e sem ter noção do que a gente está fazendo. Esse personagem que eu fiz foi preocupado, assustado com isso. Ele acha que é possível que ele tenha um mundo melhor do que estão oferecendo para ele. Eticamente, sustentavelmente falando, afetivamente. Então, ele acredita nisso. Mas só que ele se muda para uma escola onde tem a menina mais consumista que ele jamais pudesse pensar, porque ele se apaixona. Que não é necessariamente uma vilã, que é a Isabela, e os dois começam o conflito de entendimento dessa coisa maluca que os atrai e os distancia ao mesmo tempo, mas que também deixa os dois confusos, porque a menina, quando ela é contra ele, ela não quer ser contra a Terra, mas ela é contra a maneira que ele se apropria dos temas. E aí tem uma menina super natureba no livro, chamada Zoé, que é uma ponta de um triângulo amoroso, que se interessa pelo garoto, ele também se interessa, mas ele está mais apaixonado pela outra. E o ex-namorado da Isabela, que é o Bié, que é o vilão da história de fato, ele quer destruir a fama do Garoto Verde de qualquer maneira. Então, é em torno dessa história de amor que eu vou mostrando os outros temas, né? Na verdade, o bullying, a sustentabilidade, a ética, a cidadania, o respeito às diferenças. Então, tem um garoto que é o Khaled, que é o filho de uma família, só ele sobreviveu fugindo pelas montanhas do Afeganistão da guerra pós 11 de setembro, quando foram até o Iraque tentar tirar o petróleo, os americanos foram tentar tirar o petróleo do Iraque. Estava num campo de refugiados, foi adotado por uma família brasileira, foi parar nessa escola. Um garoto surdo, toca bateria, vai ficar amigo do Pedro. Aí tem as meninas, tem uma judia, tem uma negra, única garota negra numa escola de classe média. Então, tem os perfis diferentes, porque assim, eu fui juntando na minha pesquisa para fazer esse livro temas que eu achava que uma pessoa não pode ser sustentável, verde, se ela não tiver educação, não respeitar a diferença, não respeitar o garoto que é surdo, não respeitar a única negra da escola, não respeitar o menino de uma outra cultura que está tentando entender o que aconteceu com a família dele versus o que está acontecendo no mundo e que ele está contido agora, como é que ele vive isso, entendeu? Então são as questões do contemporâneo estão colocadas aqui. E o que fecha essa história é o amor dos meninos, né, da Isabela e do Pedro. É tão grande, tão confuso, que eles acabam causando um problema numa instalação de eletricidade da escola, vira uma confusão e aí o garoto é repreendido, mas ao mesmo tempo a escola entende que as questões que ele traz são oportunas sobre o ponto de vista da sustentabilidade. Eles montam uma feira verde e na feira verde eles montam os recicláveis, a banda de rock do Garoto Verde, que é a continuação, que é o livro 2. A banda começa a fazer sucesso na internet e as questões que eles discutiram na escola, que viviam na sustentabilidade, tentavam melhorar sustentavelmente, digamos, falando, na escola, vão para o bairro. E as dificuldades deles são as maiores, porque a escola é um ambiente pedagógico. Então na escola está tudo certo ali. Você querer fazer barracas de carona de pais para economizar combustível, você querer economizar água, comida mais natural, lanches com menos gordura, é tudo assim pensado pedagogicamente. Um bairro não necessariamente. O vizinho pode colocar piso frio, pode usar água para lavar o carro, pode consumir, né? Isso eu escrevi esse livro antes da gente estar com esse problema absurdo de falta d'água. Já se previa isso, mas a gente não estava vivendo ainda. Então, os temas são cada vez mais atuais, porque ninguém sabe o que fazer, como com a água, por exemplo, como economizar, como discutir, como preparar as futuras gerações para um consumo menos predatório da água, ou mesmo dos combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, daqui a pouco vai aparecer os problemas, mas agora a gente está vivendo da água. Então, assim, essa coleção, ela discute de uma maneira clara, respeitável e pop, bem-humorada, com uma pegada bem contemporânea, o que a gente está fazendo com a água, o que a gente está fazendo com a gente mesmo, como cuidar mais da gente. E aí no terceiro livro, os meninos saem pelo Brasil fazendo uma turnê pelas que ficaram famosos, a banda dos recicláveis. Então, e a Isabela não faz parte da banda, e a Zoé também não, mas os amigos do Pedro, que eu falei, Khaled, Luana, que é a negra, a Judia, que é a Teté, a Yoko, que é a oriental,
e o Garoto Surdo também fazem a banda, que é o Nado, fazem a banda e saem por aí.